meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens aqui presentes, muito boa noite a todos. É uma alegria retornar ao Bezerra. Gostaria de aproveitar e agradecer o convite formulado, de estar com vocês aqui nesta noite de sábado, para fazer mais um estudo, ou darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que é a nossa pedra fundamental da nossa doutrina. Completou esse ano 169 anos, 18 de abril, Kardec, sob a supervisão do Espírito da Verdade, traz ao mundo, ou seja, traz ao nosso planeta, essa obra que seria o pilar fundamental de uma nova revolução moral que precisava ser trazida ao homem depois de quase 1857 anos de domínio da matéria, domínio do dogma, domínio da fé cega. O homem tomava liberdade, o homem tinha condições de expor o seu estudo, de expor a sua pesquisa sobre o que nós somos. Até então, a Igreja ditava o que nós deveríamos acreditar ou não. Surge a oportunidade em que o homem ganha a liberdade e sai da hegemonia da Igreja e pode investigar o que é que nós somos, o que é que nós estamos fazendo aqui, por que é que nós passamos por tantas dores, tantos sofrimentos. E é nesse momento que surge a primeira obra, ou a oportunidade da primeira obra vir. Porque logo após a Igreja sair do domínio total da ciência e da religião, com a Revolução Francesa, nasce aquele que seria o nosso codificador, Hippolyte Léon Denisard Rivard, em 1804. E depois de 50 anos praticamente de vida, ele recebe a missão de trazer aquilo que Jesus havia prometido 1857 anos em João 14. Eu vos enviarei o Consolador prometido, porque ele veio e fez muitas coisas que nós até hoje não compreendemos. Como é que ele curou? Como é que ele disse muitas coisas e as pessoas não entenderam? Como é que ele fez previsões? Como, por exemplo, que o templo de Jerusalém seria destruído, não ficará pedra sobre pedra. Ele avisa isso em 33 e no ano 70 se cumpre aquilo que ele havia falado. Como é que ele conseguia fazer previsões do futuro, um profeta que não era reconhecido pelo seu povo? E ele, sabendo que nada do que ele havia feito, nada do que ele havia feito seria compreendido pelo homem de então, porque ele estava falando de um mundo espiritual que o homem não compreendia, ele estava falando de mediunidade que ele tinha no mais alto expoente e o homem não compreendia. Ele prometeu: eu vos enviarei o Consolador prometido. E esse Consolador vai explicar para vocês tudo que hoje eu estou fazendo e que vocês não compreendem. E quando o mundo se liberta da fé cega, vem o momento de sair a primeira obra que nos conecta ao mundo espiritual. Conecta no mundo físico uma doutrina chamada Espiritismo, que é a ciência que explica para nós aquilo que acontece no nosso mundo e aquilo que acontece no mundo espiritual. E faz a conexão entre esses dois mundos, trazendo a explicação do porquê que a gente vê espírito. Por que você vê espírito? Eu vejo espírito desde criança, mas eu não queria ver, mas eu tenho medo. Você tem medo de espírito? Tem. O que é que nós somos então? Então Kardec vai investigar aquilo que os filósofos já haviam investigado antes. Porque quando os filósofos saem do domínio da Igreja, os filósofos franceses começam a investigar o que é o homem, o que é a mulher, o que é que nós somos. E eles dizem, concluem, depois de estudos aprofundados na Sorbonne, na Universidade Francesa, e dizem: o homem é um espírito encarnado, mas nem sabia explicar como. Como é que o homem é espírito encarnado? Porque ele não conseguiu avançar além da morte. Aí vem o Espiritismo e diz: onde vocês pararam, nós vamos continuar. E vem os Espíritos sobre a coordenação do Espírito de Verdade e traz essa doutrina maravilhosa. E Kardec inaugura essa doutrina com o Livro dos Espíritos. O livro que nós estudamos todo sábado, aqui a casa estuda todo sábado. E hoje nós vamos estudar um ponto que é também um avanço para nós. Porque nós vamos estudar mundos transitórios. Mundos transitórios. Esses mundos que são constituídos
para muita gente não tem explicação, mas que são habitados, que são utilizados, que progridem, que têm uma finalidade no nosso universo. Mas vejam só, Kardec, antes de falar sobre mundos habitados, ele vai falar sobre o espírito. O que nós somos? Espíritos encarnados. E quando a gente morre, nós vamos para onde? Aliás, quando o nosso corpo morre, o nosso espírito vai para onde? Para o mundo espiritual. Mas vai para o mundo espiritual fazer o quê? Bom, para muita gente, sofrer. Eu vou para o umbral. Eu vou para isso, eu vou para aquilo. E esquece que nós estamos numa romagem de constante aprendizado. Aqui e lá. E nós esquecemos que Deus não nos criou para sofrer. Deus castiga? Não. Se Deus não castiga, a gente não pode ir para o plano espiritual para sofrer. A gente vai para o plano espiritual para aprender. Muitas vezes a gente errou aqui. Se desvirtuou da lei divina aqui. Infringiu a lei divina aqui. Não resgatou, não se reajustou com a lei divina aqui. Aonde vai acontecer esse reajustamento? No plano espiritual. Porque nós continuamos sendo nós. Continuamos sendo a mesma individualidade. Só não teremos o mesmo corpo. Só não teremos o mesmo nome. Talvez, lá no plano espiritual, eu não quero ser reconhecido como Kevin Ranieri, porque eu quero ser reconhecido com outra personalidade que eu tive em outra encarnação, como aconteceu com Emmanuel. Quando aparece para Chico e diz para Chico, eu estou aparecendo como senador romano. Mas quantas encarnações, desde que ele foi senador romano até o momento que ele apareceu a Chico, ele teve? Várias. E é aí que nós vamos nos encontrar realmente. Então, os espíritos começam a trazer para a gente, e Kardec coloca no livro dos espíritos, lá na questão 223, ele começa a dizer assim, o que vem a ser, o que nós somos antes de encarnar? Nós somos espíritos. Cumprimos uma jornada aqui na Terra, muitas vezes não sabem o que estão fazendo aqui, não sabem qual é a sua missão, mas todos nós temos uma missão, em casa, no trabalho, no centro espírita, seja onde for, todos nós temos uma missão a ser cumprida, e ela, por menor que seja, é muito importante, porque quando o Criador nos coloca diante da vida física, ele não nos coloca sem um objetivo, nós temos sempre um objetivo, a gente passa esse objetivo e retorna ao plano espiritual. Bom, a alma, depois da morte do corpo físico, ela vai para o plano espiritual. Aí Kardec pergunta, e o que ele vai fazer no plano espiritual? E quanto tempo ele vai passar no plano espiritual? O Espírito responde, nós, depois que desencarnamos, perdemos o corpo físico, retornamos ao mundo espiritual e passamos um período lá de aprendizado que varia de espírito para espírito. Esse período entre uma encarnação e outra, esse espírito é chamado espírito errante. Errante que erra, ou seja, que caminha. Mas caminha não é a esmo, caminha com a finalidade. Quando eu saio daqui do plano físico e entro no mundo espiritual, esse meu período pode ser curto, de algumas horas, como pode ser longo. Depende do meu grau de evolução. Se eu não tenho tanto conhecimento, tanta evolução assim, e eu preciso aprender ou reaprender novamente, esse período é curto. Eu desencarno, é planejado uma nova reencarnação e retorno. Mas se eu tenho tempo de aprendizado, eu posso passar um tempo maior no plano espiritual. E esse tempo é passado estudando, se instruindo. Tem gente que vai pensar assim, vou morrer e vou descansar. Vai se enganar, porque do lado de lá vai trabalhar mais do que aqui. E aí não pode dizer assim, eu estou cansado. Não vai estar cansado, porque você não tem corpo físico. O corpo é espiritual, é fluídico, é o nosso perispírito. E você com o perispírito tem necessidades que são diferentes daqui do mundo. O sono é diferente, a alimentação é diferente, o trabalho é diferente. Aí você vai se integrar num novo grupo de trabalho. E você vai passar a ser útil lá, como você foi útil aqui. Porque quem não é útil não consegue absorver a razão de viver, nem aqui e nem lá. Os espíritos então vão evoluir e vão dizer assim, olha, eu posso passar no plano espiritual um tempo e depois ter medo de reencarnar.
Eu sofri muito, eu não quero voltar, não. Você é obrigado a reencarnar? Não. Mas tem um limite para você ficar no plano espiritual? Tem. Porque nós estamos regidos por uma lei chamada lei do progresso. Se eu decido não encarnar durante um período de tempo, eu vou ver todos aqueles meus amigos voltando. E eu fico. Vai chegar um momento em que meu padrão vibratório não vibra no padrão vibratório que onde eu estou está vibrando, porque está tudo evoluindo. O que essa lei vai me obrigar a fazer? Retornar. Mas eu tenho medo. Eu vou encarnar de novo e eu posso falhar. Mas a gente está sozinho? Não. O planejamento encarnatório é feito para a gente vir sozinho? Não. Agora veja que coisa maravilhosa. É feito um planejamento lá onde nós muitas vezes participamos, escolhemos o corpo, escolhemos a missão, escolhemos os pais. Quando a gente é preparado para reencarnar, nossos pais que já estão encarnados aqui, eles se desdobram, vão para o plano espiritual e vai dizer, tu vai receber um filho, e esse filho é Ranieri. Aí vai dizer assim, eu aceito. Aí o pai diz assim, eu não aceito, ele é meu inimigo. Esse trabalho de conscientização, de preparação entre pai, mãe e filho é feito antes da gravidez da mãe. Quando o filho reencarna, quando a mãe concebe, quando acontece do espermatozoide fecundar o óvulo, formar uma célulazinha que a olho nu não é vista, aquele planejamento espiritual que está se enrolando já foi feito antes da gente nascer. E quando a mulher engravida e tem a felicidade de dizer, estou grávida, vou ter um filho, esse filho já faz parte de um ambiente que foi preparado antes. Ele só vai complementar e ratificar aquilo que foi feito antes. Aí o filho nasce aqui. É uma alegria, não é? Chá de bebê, chá de fralda, chá disso, alegria, vovô e vovó. O marido quer assistir o parto, vovô também, a vovó também. Aí o filho nasce, uma alegria total. Só que é uma alegria aqui e um choro lá. Porque a família espiritual que ficou lá, diz ele vai partir e a gente vai ficar sem ele durante um tempo. Alegria total aqui a mãe. Depois de 9 meses de gestação do filho, o filho nasce e chora. Quando ele chora, desperta na mãe o sentimento de maternidade, o sentimento de amor àquela criança. Dá-me para cá porque ele agora está comigo. E a primeira coisa que ela faz é dar de mamar. Essa criança vem amada, essa criança vem planejada, essa criança vem para crescer como espírito. Alegria aqui. E esse espírito começa a sua trajetória. Na maioria das vezes, a alegria, ela se perpetua durante toda a infância, durante toda a adolescência. Mas a criança é um espírito, e é um espírito velho, num corpo novo. E o pai e a mãe têm a missão de educar esse espírito. E esse espírito veio para cumprir uma jornada, para cumprir uma tarefa, para cumprir a sua missão. E muitas vezes a gente observa as pessoas desistindo da vida. E desistem da vida esquecendo que no período de erraticidade passaram a preparação para vir cumprir a missão. E ao desistir da vida, você desiste de você, desiste da lei divina e desiste dos seus pais que te amam. Olha que coisa. Aí os espíritos vão trazer para nós assim. Jesus, quando esteve entre nós, tratou várias pessoas desse nível. Pessoas endemoniadas ou com problemas psicológicos graves, pessoas obsidiadas. Tratou de jovens coxos, tratou de velhos coxos, tratou de homens com perturbação, tratou da mulher hemorroída, tratou de pessoas loucas. Mas ele nunca deixou de mostrar para essas pessoas que a vida daqui não acaba aqui, ela continua. E ele vem e pega em João 14, esse versículo, esse capítulo de João é muito importante. Porque no versículo 15 ele diz, eu vos enviarei o Consolador prometido. Mas antes, nos versículos de 1 a 3, ele diz assim, ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Olha o que Jesus está dizendo. Não se turbe o vosso coração. Não se perturbe em você estar na terra sofrendo e você está aqui nesse mundo. Não se perturbe, por quê? Porque tem que crer em mim. Creia em mim, que fui enviado de Deus. E os fariseus não acreditavam nele. Porque ele estava falando isso, isso estava no Velho Testamento da Torá. Ele estava repetindo para que os fariseus lembrassem. Olha, o que eu estou te falando está escrito lá atrás. Está escrito lá atrás na Torá. E ele diz, não se turbe, credes em mim, porque na casa do meu pai existem muitas moradas. Que moradas são essas? Que moradas são essas? Ele diz mais, eu vos prepararei esse lugar. Eu vou preparar-vos esse lugar e vou te esperar para te receber nesse lugar. E ele continua e diz uma coisa interessante que para muitos passa despercebido. Ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para junto de mim mesmo. Jesus está dizendo que volta outra vez. Para muitas das religiões é a volta reencarnada de Jesus, é a parousia. Mas Jesus não viria voltar reencarnado. Ele diria mais à frente, eu vos enviarei o Consolador, ele voltando de novo, para dizer tudo o que ele havia dito agora de forma clara, sem nenhum véu, sem nenhuma parábola, sem nenhum mistério, para nós compreendermos. E ele complementa, eu vou te receber. Eu vou preparar os lugares e eu vou te receber. E a gente não acredita. Quando é que Jesus faz esse anúncio dessa passagem, gente? Olha que coisa. Jesus estava em Cafarnaum e desce de Cafarnaum para Jerusalém. Ele vai para a Páscoa. A Páscoa é comemorada a libertação do povo judeu da subjugação do Egito, 400 anos. Os judeus estavam comemorando a Páscoa, Jesus desce para comemorar a Páscoa também, que deveria ser feita pelos judeus no templo em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém. Todos aqui devem lembrar que antes de ele entrar para a Páscoa, ele manda que os apóstolos peguem o jumentinho, filho de jumenta, e ele entra montado no jumento. Lembra? E é aclamado pelo povo que depois vai crucificá-lo. Mas ele entra em Jerusalém aclamado, como Messias prometido, e ele reúne os apóstolos no cenáculo, os 12 apóstolos para fazer a Santa Ceia. E é nesse momento que ele faz 3 anúncios importantíssimos. O primeiro dele é esse. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Não perturbe o vosso coração. Logo em seguida, ele olha para Judas e diz assim, um de vós me trairá. Depois ele olha para Pedro e diz, tu me trairás 3 vezes, antes que o galo cante. Ele faz 3 anúncios, que os apóstolos ficam perplexos, abalados. Não sabem o que fazer, porque ele está anunciando 3 eventos que culminaria com o último que ele iria falar. Essa é a última ceia que eu terei convosco, porque ele seria crucificado. Diz, tu morrerás, né? Sim, eu serei crucificado. O Filho do Homem cumprirá o que está previsto no Salmo. O Filho do Homem será crucificado. E ele, a partir do momento que faz a ceia, sai do cenáculo, vai para o Getsemane, e no Getsemane ele é preso pelos soldados do templo, e nós conhecemos o desfecho. Ele é preso, julgado, cuspido, condenado, abandonado, coloca uma cruz, coloca uma coroa na cabeça dele, denominam de rei dos judeus, colocam uma cruz sobre os seus ombros e levam-no para ser crucificado no Gólgota. Mas vejam isso, Jesus está anunciando aquilo que aconteceria. Os apóstolos entram em pânico, porque não saberiam o que fazer sem o Mestre. O que é que eu vou fazer sem aquele que diz para mim e que me guia? Agora tracamos para nós. O que nós somos sem Jesus? O que é a nossa vida sem Jesus? Quando a gente perde o fio da meada do nosso Mestre, a gente perde o fio da meada da vida. E começa a perguntar, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que a minha vida é isso? Por que eu sofro tanto? Por que todo mundo não passa por isso e eu passo? Por que uns são ricos e eu sou pobre? Por que meu marido é assim? Por que a minha esposa é assim? Por que meu filho é assim? Eu perdi o fio da meada de Jesus.
Porque ele está mandando você olhar para frente, não olhar para trás. Ele está dizendo, na casa do meu pai existem muitas moradas para nós habitarmos, não é ele habitar. E ele está constando para nós que nós somos imortais. Ele sai dali, junto com os apóstolos, alguns apóstolos, vai para o Getsemane e é preso. Olha que coisa interessante. Quando ele é preso, ele é crucificado, ele disse antes de morrer, e voltarei. Todo mundo estava pensando que ele ia voltar com o mesmo corpo. Quando ele é crucificado, ao terceiro dia, no domingo, o que acontece? Ele volta. Não volta? Não apareceu para o marido de Magdala? Apareceu para a mulher. Maria de Magdala sai do cenáculo, onde estavam os apóstolos, para buscar ver como estava o mestre enterrado, e ao chegar no túmulo, encontra a abertura do túmulo, a pedra retirada. E dentro do túmulo, 2 homens, que ela identifica e não sabe quem são. E a porta, um terceiro, que pergunta para ela, que vês, mulher? E ela diz, procuro aquele que é o meu mestre. E ela adentra no batente do túmulo. E os 2 homens que estavam sentados no local onde Jesus havia sido colocado deitado, diz para ela, mulher, ele não está aqui. Ele não está aqui. Aqueles homens que estavam lá dentro eram 2 anjos. Agora, anjo materializado. E imediatamente atrás dela aparece Jesus, que diz assim, Maria. Ela olha para trás e não reconhece de imediato. Mas quando ele pronuncia de novo, Maria, ele diz, Rabone. Rabone é mestrezinho em hebraico. Ele reconhece Jesus e ela tenta tocá-lo. E ele diz, não me toques, porque ainda não fui ao Pai. E manda que ela retorne e avisa aos apóstolos que ele havia retornado. Agora eu pergunto, Jesus retornou com que corpo? O físico não pode ser. Retornou com o corpo espiritual, materializado, para Maria. E depois ele aparece para os 12 apóstolos. Depois ele reaparece mais uma vez para os 2 apóstolos. Ele aparece para 2 apóstolos que saltavam de Jerusalém para Emaús. Depois ele manda os apóstolos irem para Galiléia e aparece para os 500 da Galiléia. Depois ele aparece para Pedro. Ele conversa com Pedro na beira do lado de Genezaré. E ele diz para Pedro, Pedro, tu me amas? Lembra a passagem? Pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Mestre, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Mestre, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E Jesus pergunta pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro se desespera, mestre, como eu não te amo? Tu sabes, me conheces pelo interior, pelo avesso, como eu não te amo? Como não te amar, mestre? E Jesus fala, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Quando Jesus havia falado para os apóstolos lá em Jerusalém sobre a morada do Pai, na casa do meu Pai existem muitas moradas, ele estava fazendo uma referência a uma tradição que existia entre o povo judeu. A família para o judeu é um núcleo sólido, importante. É um núcleo de uma importância enorme. Por quê? Porque o patriarca da família, o pai, ele era pai de todo um grupo que estava entre eles. E não era só o grupo que a gente hoje tem como família, que era pai, mãe e filhos. O pai judeu era o pai que foi considerado pelos romanos no início como família. Era o pai, a mãe, os filhos, todos os agregados e mais os escravos. Ou seja, os trabalhadores da casa. Quando o filho casava entre os judeus, ele não ia morar longe do pai. Não, eu casei, minha mãe mora em Recife, eu vou morar lá no Rio Grande do Sul. Não. O que acontecia era que o pai ajudava o filho a construir um puxadinho junto da casa do pai. E aonde morava o filho casado. Por isso que aquele núcleo familiar era um núcleo de várias moradas. Morava o pai e todos os filhos. Jesus pega essa imagem que estava no judeu e diz, eu vou agora ensinar para vocês isso espiritualmente.
Se vocês aqui na Terra têm muitas moradas, essas moradas se transpõem para o mundo espiritual. Na casa do meu Pai, existem muitas moradas. Na casa do Pai na Terra, existem muitas moradas. Só que a morada que ele está falando não é a morada física, agora era a morada espiritual, que o homem não entendeu, os homens não entenderam. Os homens não sabiam que morada Jesus estava falando. Morada física? Se fosse morada física, tudo bem. Porque na casa do meu pai tem a casa dele, e no entorno da casa dele tem a casa de todos os filhos. E como os hebreus não tinham um filho só, geralmente era 10, 12, 15, você tinha 10, 12, 15 dentro de um mesmo espaço. Faz sentido? Faz sentido. Então Jesus pega essa figura e traz para a mente do judeu. Você já tem isso aqui, agora coloca isso num plano espiritual, elevado. Agora você consegue entender que na casa do meu Pai, que é Deus, existem muitas moradas como existem aqui. E eles começaram a entender tudo isso. Jesus estava usando algo que já era da cultura do judeu. Jesus estava usando algo que já estava escrito. Porque essa passagem de mundo temporário, ela estava escrita no Salmo 17 e 116, que os rabinos interpretavam assim: aqui está caracterizado que no universo existe uma casa, um mundo temporário. Para onde vão os espíritos que desencarnam para passar uma temporada antes de voltarem. Só que ele não sabia explicar. Agora vejam que coisa interessante. Quando Jesus faz isso, e ele explica o que João traz para nós, ele vai dizer que vai voltar e vai nos receber. Aí nós olhamos para Jesus e dizemos: Jesus é o Espírito puro e está muito distante de mim. Eu nunca vou conseguir chegar perto de Jesus. Foi isso que ele quis dizer quando esteve entre nós? Não. A gente tem que tirar Jesus da cruz e colocar ele perto de nós, porque ele está do nosso lado. Ele é o Espírito mais evoluído que nós? É. Porque quando o mundo estava sendo criado, ele já era Espírito puro. Quando a Terra foi criada, ele já era Espírito puro. Mas ele está distante de nós? Não. Tanto é que ele veio receber vários espíritos que desencarnaram aqui na Terra e que cumpriram a sua missão. E pode receber qualquer um de nós que cumpre a sua missão aqui anônima, que não precisa ser a missão de Chico Xavier e do Valdo Franco, nem dos expoentes. A minha missão está dentro de casa, de cuidar do meu filho que precisa de mim. A minha missão está dentro de casa, cuidar da minha esposa, cuidar do meu marido, cuidar da minha avó, cuidar do meu avô, da minha tia. A minha missão está aqui no centro espírita, acolher uma pessoa que entra ali e diz assim: eu vou me matar. Eu vim aqui porque é o único lugar, é o último lugar que eu encontrei para que alguém diga para mim por que eu não vou me matar. Diz para mim por que eu não vou me matar. E você senta ali e olha para a pessoa e diz: vem cá, meu irmão, eu posso dar um abraço em você? E ele, temeroso, receoso, não sabe o que vai acontecer nem por quê, se deixa levar. Aí você diz: agora sente aqui que eu vou conversar com você. E você empresta os seus ouvidos para essa pessoa falar e desabafar. E depois que ela desabafa, ele diz: Jesus está presente entre nós, e você não está só. Eu estou contigo. Posso te ajudar? Pode. Eu quero ajuda. Então você vai ter ajuda a partir de agora. E a primeira coisa é: a vida é maravilhosa, bela, linda, apesar dos pesares. E você, como filho de Deus, faz parte de um planejamento maior que Jesus, Deus, não nos abandona, apesar de você estar sofrendo. Tudo isso é passageiro. Tenha calma. E nos convida, e convida essa pessoa a vir mais vezes, a estudar a doutrina, a conhecer o amor. E aquela pessoa que entrou ali pensando em se matar, pouco tempo depois, está trabalhando na casa e está ajudando outras pessoas. E é ela que vai receber outras pessoas que chegarem ali e disserem: eu quero me matar. Aí você diz: eu tenho uma pessoa que pode falar com propriedade. Ela vai lá falar, porque eu já passei por isso. E só pode falar com propriedade do sofrimento quem passou pelo sofrimento. Esse fala com o coração. Diz aqui: meu irmão, eu sei que é isso, porque eu já estive aí, no fundo do poço. Mas não se mate, porque a casa do Pai tem muitas moradas. Se você se matar, você vai para uma morada, mas uma morada que não é muito boa.
Aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, para interpretar essa morada do Pai que dá no livro dos Espíritos. A proposta de hoje, 234, 236. Ele vai dizer assim, essas moradas podem ser físicas, Jesus pode ser referido a planetas. Quantos planetas existem no universo? Bilhões. Veja que Jesus está falando no século I sobre moradas do Pai, planetas, que só foram descobertos pelo homem no século XVII. Em 1610, quando Galileu Galilei inventou o telescópio, e o homem botou o telescópio para cima e disse, a Terra não é a única no universo, tem mais planeta. Aí descobriu Marte, descobriu Júpiter, Plutão, Urano. Aí sim, nós não estamos sozinhos. E agora? E agora, nós não somos a única humanidade do universo. Nós somos uma pequena humanidade do universo. Uma das humanidades do universo. Aí Jesus tem razão. Há muitas moradas na casa do Pai. Porque Marte é habitado ou não é habitado? É. Júpiter é habitado ou não é habitado? É. Plutão é habitado ou não é habitado? É. Saturno é habitado ou não é? É. Só que são habitados por pessoas, por espíritos, que estão encarnados com outra constituição física, que eu não vejo. Mas porque eu não vejo, não existe? Essa é a incredulidade do materialista. Eu não vejo. Se eu não vejo, não existe. Se não existe, não tem nada. Nós somos os únicos do universo. Mas Jesus não parava por aí. Ele começava a preparar-nos para o advento que viria. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aí no Evangelho, 1864, os Espíritos vão dizer, gente, quando Jesus falou em moradas, não é só morada física, existe a morada vibracional. Aquele que passou a vida na Terra tendo uma conduta desgraçada ou tendo uma conduta de luz, quando o corpo dele morre, ele vai para onde? Para esferas de luz ou esferas de sofrimento. Esses são mundos também. E existem muitos. Aqueles que infringiram a lei de Deus entram no mundo espiritual perturbados, cegos. E eles vão ocupar regiões onde tem outros cegos, que são considerados mundos, enquanto ele retorna, se prepara para retornar. Aqueles que desencarnam com Cristo no coração, com a lei de Deus praticada, vão para a região de luz, onde tem outro espírito de luz, que vivem em outro mundo, que vão se preparar para voltar também. Olha a mente abrindo. Jesus está falando para o espiritual, e muitas vezes a gente só olha o físico. Quando eu olho muitas moradas, são muitos planetas? Nem sempre. Nem sempre. Agora eu consigo compreender. Eu posso entrar no plano espiritual e não ir para um planeta, mas ir para um mundo onde é compatível com o meu padrão vibratório. Se eu fiz o mal aqui, eu vou me reunir com quem? Com os bons? Não. Porque o meu padrão vibratório não permite estar perto de um bom. Isso é verdade? É. Experimente um de nós ficar junto de uma pessoa que pratica o mal. Quem tem percepção sente bem ou sente mal? Mal. Se nós não sentimos mal aqui, imagina em espírito, que você percebe tudo com pureza. Aí você olha para a pessoa e diz, ele praticou mal lá embaixo. Por quê? Porque a energia dele não é de brilho de luz, a energia dele é escura, é opaca. Aí o espírito olha e diz, meu irmão, você precisa retornar para se recompor com a lei de Deus. E ninguém condena nem castiga, porque ele sabe que aquele que está errado, ele errou por ser uma criança rebelde. E vai chegar a ser espírito puro como eu, como Jesus. Por isso que os espíritos de luz não se preocupam conosco. Ele diz assim, você está aí praticando a coisa errada porque é uma criança rebelde. E criança rebelde precisa ser ensinada, precisa ser amada. Se ela é rebelde, ela não vai crescer? Vai. Ela não vai ser pai? Vai. Quer um exemplo de como a gente ensina um adolescente rebelde? Diz assim, filho, você hoje não me escuta e me chama de cafona, mas no dia que você for pai, tudo isso vai mudar. Muda ou não muda? Muda. Muda. Muda porque o filho, quando for pai, ele vai dizer, caramba, eu tenho que cuidar do meu filho. E vai fazer involuntariamente o que você fazia com ele. E ele vai te agradecer e dizer, pai, eu te agradeço hoje porque você fez isso comigo. Porque hoje eu estou fazendo com meu filho aquilo que você fez comigo. Porque se eu não fizer, eu estou falhando com o pai.
E não raras vezes, ele sai da casa e diz assim, mãe, o que eu faço com o meu filho quando me obedece? Ele me responde. Eu falei, tu não me respondia? Não é? Então, esse aprendizado é uma constante na nossa vida. A gente só pode dizer que sabe quando passou pela experiência. E muitas vezes, nós estamos na adolescência, no vigor, e não observamos que lá na frente nós vamos passar por isso. Por isso que os pais têm propriedade para falar, porque eles já passaram antes, nasceram antes, vieram antes, passaram pela experiência antes. Olha, o que você vai estar fazendo, você vai se dar mal. Eu falei, mas já vem você é muito chato, pai. Mãe, você é muito chata. Caramba. Aí você diz, não, espera. Aí quando ele der errado, para quem ele corre? Para a mãe. Colo da mãe. Mãe, deu tudo errado. Me ajuda. E a mãe ajuda. Quando ele casa que o filho faz errado, o filho corre para quem? Para ele. Pai, o senhor falou que ia dar errado. Deu errado. O senhor me ajuda? Ajuda. É a lei da natureza. É a lei de Deus. Quando Jesus traz isso para nós, ele fala com propriedade de algo que nós muitas vezes hoje não acordamos. Quantos de nós quer tirar um tempo do dia para se reconectar com Deus e com os Espíritos? Quantos de nós quer viver a vida lá fora e esquecer da vida espiritual, que é um espírito, e que está aqui não de férias, está aqui para aprender. O período de férias pode ser curto e acaba, mas a vida do espírito é imortal, ela não acaba. Se tu não quer aprender aqui, tu vai ter que aprender em algum lugar. Aí Jesus diz, a casa do meu pai tem muitas moradas. Mas vejam que coisa interessante. Quando a gente trabalhou de moradas e planetas, nós temos planetas constituídos que vão ser ocupados por espíritos encarnados. Mas Kardec fica curioso por uma mensagem dada na revista Espírito que fala de mundo transitório. E ele vai investigar. Ele vai investigar. Quando ele investiga, ele começa perguntando assim, de fato, como já foi dito? Olha, já foi dito. Já foi dito aonde? Na revista Espírito. Ele coloca no Espírito, já foi dito. Por quê? Pelos Espíritos no revista Espírito. E ele diz, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos Espíritos errantes, mundos que servem de repouso ao espírito errante. Não é espírito encarnado, não é espírito que está habitando o mundo espiritual definitivamente. São espíritos que estão numa jornada entre uma encarnação e outra. Aí o espírito diz, sim, tem planetas que são destinados para o descanso dos espíritos, entre uma encarnação e outra. Esses planetas são chamados mundos transitórios. Ele não satisfeito diz assim, e para que servem esses mundos transitórios? Esses mundos transitórios servem para que os espíritos possam passar um período de bem-estar e de instrução antes de reencarnarem. Então, no mundo espiritual, eu vou ficar sem fazer nada? Não. No mundo espiritual, eu vou deixar de estudar? Não. Quem não estudou o livro de espíritos aqui, se prepara que vai estudar o livro de espíritos do mundo espiritual. Não estudou o livro dos médios, não? Não tem problema não. Vai sentar na escola do mundo espiritual e vai estudar o livro dos médios lá. Porque existe médio ou não existe médio no mundo espiritual? Existe. Lembra da mãe de Chico? A mãe de Chico estava no nosso lar e ela em outro planeta. Para ele conversar com ela, ele ia até ela ou ela vinha até ele? Pois é. Então, existe médio no mundo espiritual. Existe médio, é aquele que tem capacidade de ser intermediário dos planos. Não existe espírito elevado? Existe. O espírito elevado, para falar com o espírito inferior, ele precisa de intermediário, que é o médio. Agora veja que interessante. Kardec não fica satisfeito. E ele diz assim, pergunta, os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-lo livremente? Como eles não são habitantes daquele mundo, habitantes usuais, eles estão num período de descanso e estudo, eles podem deixar aquele mundo quando eles quiserem? Podem. Podem. Eles vão para aqueles mundos por livre e espontânea vontade, ou seja, por livre-arbítrio, estudam. Quando termina o período de estudo, eles dizem assim, agora você vai reencarnar. Ou agora você vai cumprir a missão. Vem cá, vem comigo que você vai cumprir a missão. Ele sai daquele planeta e vai cumprir a missão. Kardec ficou encafifado. E ele diz assim, os espíritos dos mundos transitórios, eles ficam lá só repousando.
O espírito não está ali por causa do bem-estar, ele fica lá só repousando, dormindo, sobre água fresca. Ele diz assim, eu trabalhei muito na terra, me aposentei lá. Eu cheguei aqui no plano espiritual aposentado, quero continuar aposentado. Isso é válido? Não. Olha, a aposentadoria do INSS ficou lá embaixo. E no Brasil, porque em todos os países existe. Ficou lá. Aqui não tem aposentadoria, não. Vamos trabalhar. Aí o espírito responde assim, esses espíritos errantes estão numa habitação temporária e não é para dormir, é para trabalhar e se instruir. Trabalhar e se instruir. Bom, se é para trabalhar e se instruir, os espíritos que habitam esses mundos transitórios, além de poder sair deles, podem cumprir missões durante o período que estão ali? Podem. Então, eu posso estar no mundo transitório, integrado a uma equipe de trabalho do mundo espiritual e sair dali para trabalhar. Estou sendo útil. O princípio do mundo espiritual é fraternidade sempre, solidariedade sempre, ser útil sempre. Kardec continua, para a gente ser fiel. Enquanto permanece no mundo transitório, o espírito progride. Se ele está trabalhando, se ele está se instruindo, está progredindo ou não está progredindo? Está. Aí vem a nota de Kardec. O mundo transitório está em progresso, porque obedece à lei do progresso. Se os espíritos estão em progresso, o mundo também está em progresso. Então, o planeta transitório onde ele está progredindo e ele está progredindo junto. Nosso planeta está progredindo ou não está? Nosso planeta hoje é igual a 1950? A humanidade hoje é igual a 1950? Não é. A nossa humanidade hoje vai ser igual a de 2050? Não. Então nós estamos progredindo, quer a gente queira ou não. Se eu não quiser, eu fico para trás. Se eu quiser, eu acompanho. A escolha é nossa. Se eu não acompanho, quando eu sair desse grupo, eu poderia não retornar mais para ele, porque eu fiquei para trás. Aquele grupo avançou, evoluiu. Kardec não fica satisfeito. E ele pergunta assim, seres corpóreos habitam os mundos transitórios? Os espíritos já haviam falado, são espíritos errantes que estão ali em situação de bem-estar. Aí ele diz, nesse planeta transitório tem ser encarnado? Aí os espíritos respondem, não. Porque o mundo transitório ele é estéril. Esse mundo transitório está numa fase de progresso ou de formação. Então não tem espírito encarnado, corpóreo ali. Tem espírito desencarnado errante. Então todos os mundos transitórios são mundos que não possuem espíritos encarnados. Possuem apenas espíritos desencarnados. Com o corpo espiritual, não com o corpo físico. Porque o planeta não oferece condições de habitabilidade para um ser com corpo físico. Pela sua evolução. Ele está em formação. Kardec não fica satisfeito. E ele diz, os mundos transitórios serão sempre estéreis? Não. Ele não está em progresso? Tá. Se ele está em progresso, ele vai progredir e vai sair da sua formação, vai entrar no período de infância, juventude, maturidade e morte, como a Terra aconteceu com a Terra. Lá na formação dela, ele era um mundo em formação. Kardec vai investigar então na questão 236, letra B. Então, se o mundo é transitório, ele tem belezas. Porque o espírito errante, que vê com os olhos da alma, ele vê beleza no mundo transitório da informação? Aí o espírito responde, existe alguma coisa de Deus que não tem a beleza? Existe? Existe alguma coisa que Deus criou que não é bela? Não. Então tem belezas nesses mundos transitórios que são visíveis aos olhos dos espíritos. Se nós os víssemos, ia dizer, que horror, esse planeta está se formando, é vulcão, é tempestade, que horror. Mas para o espírito, a beleza do universo, ela é una e ela é constante. Não existe coisa feia no universo. Não existe coisa ruim no universo. Não existe coisa mal feita no universo. Existe Deus, na sua verdadeira grandeza, se refletindo em tudo. Refletindo em tudo, inclusive em nós que estamos aqui, nos dois planos da vida. Kardec é curioso e ele vai perguntar assim,
A Terra já foi um mundo transitório. Olha só. A Terra foi um mundo transitório. O Espírito responde já. Já. Questão 236, letra C. Já. A Terra já foi um mundo transitório. Já foi habitada por espíritos errantes durante esse período de formação. E ela tinha belezas à vista desses espíritos. Essa Terra, tal formação, estava sendo criada por quem? Por Jesus, que é o governador planetário. Ele e os espíritos co-criadores com ele estavam criando a Terra. Enquanto a Terra estava sendo criada, ela não ficou desabitada. Ela ficou habitada em germe. É por isso que quando as condições se deram propícias, aqueles germes que estavam na Terra, eles eclodiram em vida dentro das águas. Porque tinha espíritos controlando aquilo ali. Kardec, curioso, cientista, vai perguntar de novo assim, ó. Muito bem. Se a Terra já foi muito transitório, quando ela foi muito transitória? O espírito de verdade fica olhando para ele e diz assim, meu filho, está investigando muito, né? Mas eu vou responder. No período de formação dela geológica. No período de formação, quando ela tinha vulcões, quando ela tinha tempestades, quando ela estava com altas temperaturas, quando ela não tinha nada de formação da massa líquida, nem da massa terrena, da terra, essa terra era um período de formação no mundo transitório. Quantos bilhões levou isso? Vários bilhões de anos. Durante todo esse período, a Terra estava sendo habitada. Como é que o homem sabe disso? É estudar a geologia. Pega as camadas da Terra e você sabe a idade da Terra. 4,5 bilhões de anos atrás, a nossa Terra era habitada por espíritos errantes. Aí, olha, coisa maravilhosa. Nada na natureza é inútil. Nada no universo é inútil. Nada no universo fica vazio. Nada no universo é desprovido de ordem, de proteção. Se o universo não é desprovido de ordem, de proteção, nós somos abandonados? Não. Nós somos relegados a segundo plano? Não. Nós somos esquecidos por Deus? Não. Não. Aí vem a pergunta assim, olha, se você sabe de tudo isso, por que você sofre e pragueja contra Deus? O que você está fazendo aqui, sentado nesse momento, ouvindo uma palestra espírita, falando sobre muitas histórias? Eu não podia estar em casa, eu não podia estar no shopping, podia estar assistindo a novela, podia estar comendo uma pizza. Mas por que eu resolvi sair de casa sábado, 8 horas da noite, quase 9 horas, e estou sentado aqui? Por quê? Tem algo em mim que supera o material, não tem? Tem algo em mim que diz assim, eu preciso buscar algo diferente. Eu preciso buscar a minha essência. Eu preciso buscar Deus. Eu preciso colocar Jesus dentro de mim. Eu preciso entender o que esse Espírito fez. Eu preciso entender o que ele quis dizer para mim. Eu vou para o Centro Espírita. Porque eu não encontrei lá fora as respostas que ele queria, mas aqui eu encontro. Eu encontro porque eu estudo. Eu encontro porque tenho respostas no livro. Eu encontro porque vejo o trabalho. Eu encontro porque eu me sinto feliz quando eu revejo os amigos que estão sentados aqui. E eu saí durante algum tempo, me afastei. Mas quando eu retornei, eu fui recebido aqui com um abraço. Eu não fui recebido com um olhar frio. Eu fui recebido assim, seja bem-vindo, meu irmão. Você retornou a casa, seja bem-vindo. Eu me sinto bem porque eu vejo as amigas que estão aqui sentadas para cumprir a tarefa de dirigir, de fazer a prece, outro de fazer a palestra. Nós todos estudamos porque aqueles que estão aqui, bem provavelmente antes de estarem sentados, estavam trabalhando. Tinha gente no passe trabalhando, tinha gente na evangelização trabalhando, tinha gente que trabalhou com as vovós preparando coisa para amanhã, tem gente que preparou todo o planejamento para amanhã para a campanha do quilo. Mas não está preocupado se amanhã na campanha do quilo vai receber um sim ou não. Mas se amanhã eu venho para a campanha do quilo e eu vou cumprir com alegria. Com sim ou com não, dando ou não dando, eu vou para a campanha do quilo. E vou aprender. E quando chegar aqui meio-dia, eu vou estar feliz porque eu cumpri a minha missão. E você está fazendo isso por quê? Para ganhar alguma coisa aqui? Qual é o salário que a gente recebe aqui? Nenhum. Você está depositando o seu dinheiro no banco de bosta espiritual.
Tem uma conta aberta lá com São Pedro, cada um de nós tem uma conta aberta lá. Cada um de nós tem uma conta aberta no Banco de Bolsa de São Pedro. Aí quando a gente desencarnar, aí ele vai chegar para São Pedro, São Pedro, eu quero sacar todo o dinheiro que eu depositei. Aí ele vai dizer, me dá teu cartãozinho aqui para eu passar na maquininha para ver se tem crédito. Qual é o crédito? Você trabalhou lá embaixo? Trabalhei. Desinteressadamente? Trabalhei. Você foi para a campanha do filho? Fui. Reclamou? Não. Você ajudou no Bezerra de Menezes? Você atendeu? Você cumpriu sua tarefa? Aí você foi depositando. Aí disse, meu filho, você tem um crédito muito grande aqui. Pode entrar. As portas estão abertas e você vai para o reino de luz. E se você não tiver crédito, vai ser castigado? Não. Ele vai dizer assim, Ranieri, infelizmente só foi lá para baixo para gozar. Tu não tem crédito nenhum, nem pode usar o cheque especial. Não pode. Tu vai voltar, trabalhar, depositar dinheiro aqui no banco espiritual para quando tu voltar tu ter crédito. Não é verdade? A gente faz isso todos os dias. Alguém aqui vem trabalhar no Bezerra de Menezes esperando algum crédito? Esperando alguma recompensa? Não. Eu estou aqui por amor. Eu gosto do que eu faço. Eu estou aqui porque me sinto bem. Eu estou aqui porque eu revejo amigos. Eu estou aqui porque eu revejo pessoas queridas. Eu estou aqui porque eu estou em contato com o meu anjo da guarda. Eu estou em contato com os espíritos que esperam de nós o mínimo que nós temos que fazer. Qual é o mínimo que nós temos que fazer? Ser fiéis a Deus. Mas olha que interessante. Kardec faz uma conclusão. Que conclusão a gente pode tirar depois do que eu falei para vocês? Nós estamos sós? Nós somos os únicos habitantes do universo? Não. Aí a gente pergunta assim, existe ET? Aí a pessoa diz, existe. E somos nós. Sabe por quê? Nós somos habitantes da Terra? Não. Nós estamos habitantes da Terra. Nós somos espíritos que habitam um plano espiritual. Quando a gente vem para cá, a gente é um ET. Quando a gente volta para a nossa pátria verdadeira. Aí não, mas ET é o extraterrestre, é o alien. É, pode ser. São habitantes dos planetas, não são? Eles aqui são ETs. E a gente no planeta deles é o quê? ET. Não é verdade? É união. Só que eu vejo com a visão da curiosidade do separatismo exclusivismo. Só a Terra tem gente habitando. Agora, raciocine. Eu não sou morador da Terra. Eu estou morador da Terra. Porque eu estou habitando aqui e na próxima encarnação eu posso habitar em outro planeta ou não posso? Posso. Então, antes da guarda pode dizer, meu filho, você não vai mais habitar na Terra, não. Eu vou te mandar para um planeta em outra constelação. Pode acontecer ou não pode? Pode. Por isso, nós precisamos entender esses conceitos que a doutrina nos permite. Eu e os espíritos que estão habitando os planetas somos da mesma essência. Eu e Deus somos da mesma essência. Quando eu falo em ET, eu estou falando dele que tem a mesma essência que eu, que tem um espírito e tem um perispírito. Na casa do meu pai, existem muitas moradas. E nós habitamos uma delas. E precisamos cuidar dela, da nossa casa. Com amor, com carinho. Agora é a casa externa e a casa interior. Cuide da sua mente. Cuide do seu coração. Cuide de você. Porque você é um ser amado por Deus com muita, mas com muita atenção e muito cuidado. Muita paz, que Jesus nos abençoe.